bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Em 2016, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. Essa lei foi baseada na história real de uma brasileira que foi vítima de 2 tentativas de assassinato cometidas pelo próprio marido. Essa lei é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo em defesa da mulher, mas a gente sabe que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Hoje, o Ponto de Encontro fala sobre os 10 anos dessa legislação. E para isso, estão aqui no estúdio com a gente a professora Maria de Fátima Franco dos Santos. Ela é professora da Faculdade de Direito e também de Psicologia aqui da PUC. E também a professora Fernanda Carolina de Araújo e Fanger. Ela é professora da Faculdade de Direito aqui da PUC Campinas. Professora Fátima, professora Fernanda, obrigada pela presença hoje aqui no estúdio, debatendo esse assunto com a gente. Professora Fernanda, vou começar com você. Quando se fala em Lei Maria da Penha, muitos brasileiros conhecem essa lei. Isso é um dos grandes pontos dela, né? Essa abrangência que ela tem. E por que a gente pode dizer que essa lei especificamente, ela é tão importante? Ela é praticamente um divisor de águas quando se diz respeito ao direito da mulher. A Lei Maria da Penha ela é muito importante porque pela primeira vez é uma legislação que tenta dar força, dar voz à mulher que sofre violência. Por muito tempo se entendeu que a violência era um assunto de marido e mulher, que a legislação e que o Estado não precisavam se meter e se intrometer, e a Lei da Maria da Penha ela muda esse foco. Não, é uma questão de Estado, é uma questão que a sociedade também precisa debater. E professora Fátima, a professora Fernanda falou uma questão muito importante, um ponto muito importante que é até cultural, né, da sociedade, que é em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem até esse ditado aí que é bastante utilizado. E a professora Fernanda acabou falando sobre isso. Essa cultura que se existe, talvez hoje não tão presente, mas a gente sabe que ainda existe, isso interfere ainda mais, talvez contribua para episódios de violência? Certamente, né, porque quando uma pessoa se sente protegida entre 4 paredes, ela acha que ela pode fazer o que quer, né? Então, esse ditado machista, evidentemente, né? Porque normalmente quem é a vítima é a mulher, né? Não é o homem que está apanhando, né? Então, ao se falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é essa uma ideia machista mesmo. E de que forma que isso pode ser trabalhado? As mulheres, por exemplo, hoje, a gente pode dizer que elas estão mais conscientes dos seus direitos, mas isso não necessariamente significa uma maior predisposição dela a denunciar, a sair desse ciclo de violência, professora? O fato de saber, né, que ela tem direitos, que ela poderia ter proteção, não necessariamente vai levá-la a denunciar e buscar ajuda, né? Porque existem vários fatores aí, né, importantes, como a família, né, os filhos, os conhecidos, os amigos, né, quando ela trabalha fora, né, até os colegas de trabalho, que acabam, de uma certa forma, às vezes, fazendo com que ela se sinta inibida em denunciar, né? Muitas têm medo até que isso venha a público. E aí como fica? Então, muitas vezes, o segredo fica perpetuado, né? Pelo medo dessa pessoa fazer a denúncia, por conta, né, de todas as relações pessoais que ela tem, que ela acredita que iriam censurá-la. Tá certo. Inclusive, eu vou pedir licença para vocês um minutinho. A nossa equipe de reportagem preparou uma matéria explicando exatamente para você como funciona a Lei Maria da Penha. Acompanhe só com Vinícius Porgato. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. A luta de Maria da Penha contra a violência doméstica começou em 1983, depois de o então marido ter tentado matá-la 2 vezes. Uma dessas agressões deixou a mulher paraplégica. A investigação começou na mesma época, mas o agressor só foi preso 19 anos depois, quando o caso foi enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O processo da OEA também condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica, recomendando que o país criasse uma lei adequada para esse tipo de situação. Em 2006, a Presidência da República sancionou a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos em agosto. Entre os principais mecanismos da lei estão: a lei vai além da violência física, considera também a psicológica, sexual, patrimonial e moral. O agressor não precisa ser o marido, desde que a vítima seja mulher, os casos independem de parentesco.
A lei também pode valer para casais de mulheres e transexuais. Após queixa na delegacia de polícia ou à justiça, o prazo para proteção à mulher é de 48 horas. Segundo dados de 2015 do IPEA, a lei já contribuiu para a diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro de casa. Mesmo assim, estima-se que cerca de 1 milhão de mulheres ainda sofrem algum tipo de violência doméstica no Brasil, mostrando que a luta de Maria da Penha e de toda a sociedade deve continuar. Professora Fátima, a gente viu aí na reportagem o caso da Maria da Penha, que foi a mulher que originou essa lei tão importante nos dias de hoje e também ao longo dos 10 anos que ela existe aqui no país. O que a gente percebe é que a Maria da Penha, ela distou um pouco daquele estereótipo que a gente tem de mulher vítima da violência. Lógico, todo estereótipo não é positivo, mas na maioria dos casos de violência a gente imagina uma mulher mais pobre, uma mulher que não teve acesso ao ensino superior, e a Maria da Penha é justamente o oposto disso, né? Ela já era formada, é uma mulher de uma condição socioeconômica não tão desfavorável, né? Então a gente não pode dizer que exista um perfil específico de mulheres vítimas da violência, professora? Não. É uma violência que está presente em qualquer classe social, né? Qualquer mulher pode ser vítima, né, desse tipo de violência, né, que é a violência de gênero. Evidentemente que uma mulher que tem uma condição social melhor, ela tem mais recursos disponíveis, como procurar psicoterapia, né, que é uma forma de ajuda profissional, né, para romper esse ciclo da violência. Ela pode ter um círculo de amigos, de uma certa forma, que a proteja mais do que uma pessoa que normalmente trabalha, chega em casa cansada, né, e nem tem uma relação, vamos dizer, tão íntima com outras pessoas que poderiam ajudá-la e defendê-la. Tá certo. E, professora Fernanda, com base, a gente viu alguns detalhes, né, a respeito da Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que a legislação tem várias outros dispositivos que protegem a mulher. Mas, de forma geral, como que funciona essa lei? A partir do momento que a mulher vivencia uma situação de violência, qual que é o procedimento jurídico nesses casos? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei multidisciplinar, né, que é alguma coisa que não acontece tanto no nosso país. Então, ela age tanto quando uma mulher é vítima de uma violência, mas também a mulher, na iminência de sofrer a violência, pode, de alguma forma, buscar medidas protetivas da Maria da Penha. Então, ela estabelece várias obrigações para o Estado, algumas obrigações em relação às políticas públicas. Então, ela estabelece que o Estado tem o dever, em todos os seus entes federados, de criar políticas públicas em favor da mulher. E essas políticas públicas também acontecem e também são produzidas na área penal. Para o direito penal, uma mulher que sofre qualquer tipo de violência, e aqui eu acho importante esclarecer que a Lei Maria da Penha, ela diz que violência contra a mulher não é só uma violência física, como muito se pensa, é uma violência também psicológica, moral, patrimonial. Então a lei, ela ganha quando ela diz que tudo isso que a mulher muitas vezes não entende como um ato de violência também é. Mas a mulher que sofre uma violência, ela pode procurar a autoridade policial. A autoridade policial tem 48 horas para tomar as providências necessárias, fazer a colheita de prova, ouvir a mulher, ouvir testemunhas. Feito todo esse procedimento, ele é encaminhado ao juiz, e o que se encaminha ao juiz também é um pedido da mulher de proteção. Aquelas medidas protetivas das quais a gente tanto ouve falar podem ser pedidas pela própria mulher. Então, passadas essas 48 horas, o juiz tem mais 48 horas para decidir sobre a medida de proteção. E aí, antes mesmo a instauração de um processo, a mulher já tem direito a essas medidas. E essas medidas a gente conhece, né, porque se fala muito delas: afastamento do agressor do lar, muitas vezes colocação dessa mulher em um abrigo, ela e os seus entes familiares, para que eles possam se afastar dessa situação de violência. Então, as medidas protetivas são as mais variadas possíveis, podendo ser aplicadas tanto ao agressor quanto à mulher que sofre violência. E, professora Fernanda, nesses casos, a mulher vítima de violência, ela só pode fazer a sua denúncia em delegacias especializadas, que a gente chama de DDMs, né, as delegacias da mulher, ou ela pode fazer em qualquer plantão policial? O ideal, né, e a Lei Maria da Penha, ela até trata disso quando discute as políticas públicas que devem ser implementadas. O ideal é que exista uma delegacia da mulher
e também existam juizados especiais para atendimento da mulher vítima de violência. O que acontece na prática é que a gente tem muito poucas delegacias. Aqui na cidade de Campinas a gente tem uma. E juizado de violência contra a mulher a gente não tem nenhum. Então, assim, o ideal seria que a mulher pudesse procurar esses órgãos, porque eles têm que estar aparelhados para lidar com esse tipo de situação. Contar com profissionais qualificados, fazer com que esse processo de publicização da violência seja menos traumática para a mulher. Então, tendo em vista que a gente não tem essas delegacias, ou tem uma delegacia e não tem nenhum juizado, a mulher pode procurar qualquer delegacia. E professora Fátima, a professora Fernanda falou a respeito da família, né? Que em muitos casos o agressor é afastado dos filhos, inclusive. Numa situação como essa, como que fica o núcleo familiar mesmo, né? Essas crianças, elas tendem a desenvolver, esses filhos tendem a desenvolver um comportamento diferente, um comportamento violento, ou ter algum problema psicológico devido a essa situação que elas vivem dentro de casa? Sim, né? Porque uma criança que assiste uma cena de violência, né? Perpetrada pelo pai contra a mãe, que é, né, o padrão, vamos dizer assim, ele também está sofrendo a violência, né? Indiretamente, ele também é a vítima. Ele pode não ser fisicamente, né, mas psicologicamente ele vai sofrer, né? E quando uma família começa, né, a ter muitos conflitos, né, que muitas vezes acaba mesmo numa agressão física, os filhos, eles ficam, às vezes, completamente perdidos, né? Eles não sabem o que fazer, se eles devem comentar com os outros ou não, se eles deveriam, às vezes, tomar partido, porque muitas vezes quem está agredindo, ele joga a culpa na pessoa que é a vítima, né? E uma criança pequena não entende direito e fica, às vezes, em dúvida. Será que a minha mãe está apanhando porque ela fez alguma coisa contra o meu pai? Né? Então, é um tipo de coisa que, de fato, pode ocorrer, né? E a gente já tem uma literatura especializada, né, já de tempos, que mostra que em uma família onde existe esse tipo de violência, a tendência é que isso se repita na história familiar. Então, uma filha que vê a mãe sofrendo violência, ela tem uma grande chance de futuramente ela ser a vítima da violência também né, do marido em relação a ela. Então isso vai se perpetuando. Por isso que esse tipo de violência ele não pode de forma alguma ocorrer, né? Mesmo porque é tão grave, né, a violência contra a mulher que a Organização Mundial de Saúde vê como um problema de saúde pública, né? Então é impossível, né, que a gente possa conviver com a ideia de que mulher apanhar, mulher ser agredida, mulher ser humilhada é alguma coisa que faz parte do cotidiano das mulheres. E a gente está caminhando para uma melhora com relação a essa ideia, essa cultura que se existe de que a mulher, se ela apanha porque ela tem algum tipo de culpa ou que ela desempenhou algum comportamento que justifica a agressão do companheiro ou de algum outro agressor, professora? Olha, existe uma pequena mudança, por exemplo, em relação a 50, 60 anos, né, atrás. Mas, né, ainda existe muito preconceito, sim. Né? Muitas pessoas dizem, ela apanha porque ela gosta de apanhar. Né? Por que ela não faz nada? Por que não sai de casa? Sendo que, muitas vezes, ela não faz nada porque o agressor ameaça atacar os filhos. Então, ele fala, se você fizer alguma coisa, você vai ver o que vai acontecer com o seu filho. Ele nem fala o nosso filho. Né? Então, não é uma coisa assim tão simples. Muitas mulheres sofrem quietas exatamente porque elas têm muito medo de algo mais grave ainda do que a violência que ela sofre ocorrer. E professora Fernanda, nos casos do agressor, a gente conversou um pouquinho antes a respeito do procedimento, né? A partir do momento que a mulher vai à delegacia, faz a denúncia e todo o encaminhamento que essa denúncia gera, né? Todo o caminho que isso percorre. Nos casos do agressor, que tipo de penalidade ele fica sujeito? A mulher, ela tem que provar que ela está sendo agredida, ela tem que produzir alguma prova sem ser, assim, as provas físicas, né, especificamente, até porque existem outros tipos de violência que também se enquadram na lei. Então, o que acontece com esse agressor? E a justiça, ela é rápida para esses casos? Como que funciona? Uma inovação da Lei Maria da Penha é que quando existe violência física, a princípio,
a vítima precisa submeter a uma avaliação de um perito e esse perito vai dizer se restaram marcas dessa violência. A Lei Maria da Penha, ela diz que a vítima ela pode procurar o sistema de saúde e esse laudo do médico, do próprio sistema de saúde, já serviria para embasar a existência de algum tipo de agressão. Então, isso é uma vantagem que facilita um pouco essa persecução contra o agressor. Feito isso, o processo ele corre normalmente com a diferença, né, da existência das medidas protetivas, que não existem em outras legislações. E existem algumas diferenças também visando uma maior punição de quem pratica essa violência. O que acontece, por exemplo, com um crime de lesão leve? A maioria da violência sofrida pela mulher ainda é uma violência física e geralmente são lesões leves, restam escoriações, arranhões. Quando a gente pensa em uma situação de lesão corporal leve fora da Lei Maria da Penha, o que acontece? A vítima ela decide se autoriza ou não o processo. Então, muitas vezes a mulher diz, olha, a vítima, né, nesse caso não a mulher, a vítima diz, eu gostaria que esse indivíduo fosse processado. Então, todo o processo depende de uma ação dela. Na Lei Maria da Penha, se entende que essa ação penal ela é incondicionada, o que significa que o poder público, a partir do momento que toma conhecimento, processa o indivíduo. Então, o processo, por mais que corra nos moldes de um processo comum, existe quase que uma facilitação, ou pelo menos uma obrigatoriedade maior para que ele aconteça. É o Ministério Público que vai cuidar do processo, independentemente da ação da vítima. E o agressor, ele fica sujeito a que penalidade especificamente? Professor, é medida de restrição de liberdade? Como que funciona? Depende muito do crime praticado. Durante todo o decorrer do processo, se a mulher entende necessário, existem as medidas protetivas, que são aquelas medidas que a gente conhece, de afastamento do lar, proibição de visita aos filhos, muitas vezes pagamento de alimentos. Mas no final, quando se chega a uma condenação, o tipo de punição, o tipo de pena vai depender do crime praticado. Se o crime for um crime de homicídio, a pena é uma pena de reclusão relativamente alta. Se o crime praticado é lesão leve, a pena é mais baixa. Se for ameaça, também a pena é um pouco mais baixa. Então, não existe um padrão, depende do crime praticado. E, professora Fátima, voltando ainda a falar agora mais especificamente da figura do agressor. Existe alguma explicação dentro daquilo que a gente pode supor, né? Lógico que a gente não conhece a vida de cada um, mas dentro do perfil de maridos, companheiros, homens, enfim, das pessoas que praticam essa violência contra a mulher. Existe um perfil específico dessa pessoa ou algo que justifique essa violência? Em geral, são pessoas mais frias, né, mais sádicas, muito narcisistas, egocêntricos, que querem ter o controle, né, das pessoas de um modo geral. Uma pessoa muitas vezes bastante instável, né, tanto que às vezes se diz, ele é bipolar, né, cada hora ele está de um jeito, né. Então são pessoas que têm um perfil que a gente poderia dizer que se enquadra dentro de uma personalidade psicopática, né. Aí está, vamos dizer, a grande probabilidade da gente encontrar o agressor doméstico, né? Então, é uma pessoa que normalmente não se importa com os outros, ele quer que tudo aquilo que é a favor dele aconteça e é alguém que tem plena consciência de tudo que ele faz, né? Uma outra coisa também que é bastante recorrente é o uso de drogas, né? De álcool e drogas, né? Principalmente o álcool, né, por ser uma droga, né, liberada aqui no Brasil, tem muitas pessoas que agridem, né, a parceira, né, ou a esposa em momentos em que ele está alcoolizado. E aí se tem uma ideia equivocada de achar que é o álcool que é o culpado da violência, né? Não é. O álcool ele pode desencadear a violência, mas essa violência está dentro da pessoa, né? Então esse indivíduo ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma ajuda profissional, mesmo porque, né, aquela vítima pode separar dele, mas ele vai, né, fazer, vamos dizer, constituir uma nova família e depois ele vai agredir novamente, né? Então, essa pessoa, em geral, ele acaba repetindo esse ato de violência dentro de casa.
E uma outra coisa interessante, muitos, para os amigos, para os conhecidos, é alguém assim amável, né? Alguém tranquilo. Ninguém imagina o terror que ele é dentro de casa. Isso dificulta ainda mais a mulher, né, de Exatamente. fazer alguma coisa. Porque ela fica, muitas vezes, sem que as pessoas acreditem nela, né? Até o pai, a mãe, duvida que ela esteja falando a verdade, porque é alguém tão legal, né? Alguém tão gentil, né? Como que pode ser esse monstro que ela está dizendo que ele é, né? Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer uma mulher vítima de violência e também uma ONG que atua aqui em Campinas, que auxiliam mulheres que passaram pela mesma situação. Acompanhe só. É muito difícil você perceber que está sofrendo violência doméstica. E muitas vezes começa de uma maneira assim, mais leve, e você não se dá conta disso. E depois chega um momento que você acaba precisando de ajuda. A primeira vez que Ana, nome fictício para preservar a identidade da entrevistada, foi agredida pelo ex-companheiro, ela estava grávida. O que a princípio foi um ato impensado se tornou fora de controle. E após uma tentativa de violência em local público, ela resolveu vencer o medo e denunciá-lo. Quando você tem mais intimidade, a pessoa começa a demonstrar cada vez mais a violência. E aí você já está envolvido por muitas vezes, às vezes pela família, por ter filho. Então, às vezes, fica mais difícil a saída, né, dessa situação. E depois você começa a perceber que não é assim. Se sentindo até um pouco culpada, muitas vezes. E que não é uma coisa que a gente deve sentir. Porque nenhuma pessoa merece sofrer dessa forma. Nenhuma pessoa. Homens, mulheres, crianças, nenhuma. Então, você começa a perceber que está faltando muito respeito. Mas não é somente o respeito. É a dignidade mesmo. Então, você começa a perceber isso e começa a querer uma mudança. Essa mudança foi encontrada há um ano na ONG SOS Ação Mulher e Família de Campinas. Casos como o de Ana não se encontram apenas nas estatísticas. Em ONGs como essa, as histórias das vítimas de violência doméstica são trabalhadas além dos números. Aqui, elas encontram apoio e informação para seguir em frente. A ideia é que essa mulher conheça seus direitos, conheça saídas, para que consiga traçar seu próprio caminho, que ela conheça a sua força interna, que é assim imprescindível, e que tenha força então de entender o momento que ela está, entender o ciclo da violência que ela vive, para que ela possa sair e refazer a vida pelo caminho que ela escolher. Hoje, a entidade atende cerca de 60 mulheres que encontram serviços psicológico, jurídico e social. O objetivo é reconstruir os relacionamentos familiares, atuando, quando possível, até mesmo com o agressor. Para a Lúcia, o respaldo da Lei Maria da Penha é importante para diminuir os números de violência doméstica, mas é necessário um trabalho de conscientização. A mulher sem força, ela não procura saída. Se ela não se entende no ciclo da violência, mesmo que ela se separe desse agressor, o próximo que ela arrumar possivelmente seja agressor, porque ela continua na frequência do ciclo. O que ela encontra é alguém que se encaixe no mesmo perfil, né? Então, tudo isso que pode ser modificado é somente por trabalho de conscientização, seja conscientização de direitos, seja conscientização de dignidade, conscientização de cidadania, enfim, conscientização psicológica. A mulher tem que se entender. Ela tem que ver o seu real tamanho, ver o papel que ela exerce na sociedade. Qual que é o seu recado para mulheres que às vezes está passando por essa situação, às vezes, como você mesmo disse, se sente culpada, se sente pressionada, com medo de buscar ajuda, né? Você que está superando esses medos, qual é o seu recado para essas mulheres? Ter coragem e ter esperança.
porque a gente tem muitas possibilidades de mudança. Tem uma vida, assim, com várias possibilidades. Então, a gente tem que se amar mais, cada vez mais, e acreditar mais na gente. Professora Fátima, nessa matéria, a gente viu um pouco daquilo que a gente vem conversando aqui, né? Inclusive na fala da Ana, né? Que ela comenta um pouquinho do episódio, do processo que foi denunciar e até procurar ajuda. E chama atenção também essa ONG de Campinas que desenvolve esse trabalho. Essas organizações, elas são importantes nesse momento da vida da mulher, professora? Muitas vezes, né, elas são até imprescindíveis, né? É onde a mulher encontra uma acolhida, uma ajuda para ela transpor esse momento difícil que ela está passando, né? Na verdade, né, as políticas públicas, elas deveriam oferecer muito mais do que as ONGs, né, sozinhas podem oferecer. Então, em centros de saúde, deveria ter uma equipe especializada para lidar com questões de violência doméstica, né? E no bairro em que ela está, ela poderia receber essa ajuda. Mas, né, como a gente não tem isso, então ONGs como o SOS Ação Mulher e Família são extremamente importantes. E professora Fernanda, a professora Fátima comentou aqui a respeito desse déficit que existe, né, com relação à proteção da mulher. Claro, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela é muito boa, ela mudou bastante o cenário da violência contra a mulher, mas na teoria ela é muito boa, mas na prática a gente ainda encontra alguns problemas. O que a gente pode esperar? Você acha que no futuro talvez isso se resolva ou depende muito de uma ação mais efetiva das próprias mulheres de tentarem procurar os seus direitos? Qual que é a sua opinião, professora? Eu acho que a lei está muito bem construída, então o que falta é que na prática se efetivem essas políticas públicas sobre as quais a lei tanto discorre. A questão do orçamento, parece que existe um déficit aí, né, entre ter dinheiro e dizer que uma política pública é necessário. Tanto que a gente percebe que depois de 10 anos da aprovação da Lei Maria da Penha, nós temos uma delegacia especializada no atendimento à mulher e nós não temos o juizado. Então, acredito que a partir daqui a questão ela não é legal, mas é uma questão de implementação dessas políticas que a lei tanto diz que são importantes. Só a partir dela é que esse ciclo da violência se encerra. As respostas penais, meramente penais, elas não são capazes de mudar o que o agressor pensa, o que a mulher pensa, mudar o pensamento da sociedade em relação às agressões. Mas as políticas públicas, elas têm esse poder. Então, elas que têm que ser valorizadas se a gente quiser que a cultura machista deixe de existir ou pelo menos se torne cada vez menos comum. A gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, professora Fátima, eu queria que você deixasse um apelo, né? A gente sabe da dificuldade de algumas mulheres em procurar ajuda, em denunciar. Inclusive, a gente falou sobre isso ao longo do programa. Mas talvez um apelo para que essa mulher tenha coragem, para que essa mulher tente mudar um pouco essa situação, que a gente sabe que é possível, assim como no caso da Ana, é possível um novo recomeço. Queria que você deixasse aí um apelo para as pessoas que estão passando por esse momento difícil agora. Olha, muito depende dessa pessoa, né? E ela buscar ajuda e ela não aceitar mais, né? Que alguém roube os momentos de felicidade que ela merece, que os filhos merecem. Então, ela tem que pensar, ir contra a violência é proteger principalmente os filhos, porque muitas mulheres não fazem nada acreditando que vai ser pior para os filhos. Então, essa não é a verdade, né? Ela deve sim buscar fugir dessa situação de violência de todas as formas que ela vê que é possível. Tá certo. Professora Fátima, professora Fernanda, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse assunto com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página do Facebook, nosso canal no YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!